Com mudança no regulamento para essa temporada de 2025, a primeira fase da Copa do Brasil promete ainda mais zebras. Nesse vídeo vamos dar uma analisada em alguns confrontos onde a gente tem equipes da primeira, da segunda. Eu coloquei até algumas equipes da terceira divisão do Campeonato Brasileiro que são melhores ranqueadas, que vão jogar como visitantes e em teoria são favoritas, mas que talvez possam cair nessa primeira fase da competição. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Brasil, porque nessa sexta-feira tivemos a definição dos confrontos da primeira fase da edição de 2025, que vai acontecer entre os dias 19 e 26 de fevereiro. Primeira fase, os 40 jogos serão divididos entre essas duas datas, entre a semana, na verdade, do dia 19 e a semana do dia 26. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho desses confrontos aqui. Pelo menos eu vou trazer o meu palpite para esses confrontos aqui. E quero que você vá deixando também aqui nos comentários quem você acredita que pode ser a zebra dessa primeira fase da edição de 2025. Quais das equipes consideradas gigantes ou grandes do futebol brasileiro você acredita que tem uma tendência maior de cair na primeira fase? Deixa aqui nos comentários, também deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link em grupos de amigos, em grupos de torcedores, para que eles possam opinar aqui abaixo também e para que eu possa trazer ainda mais conteúdos como esse aqui para vocês. Quem não viu o sorteio ontem, tem todos esses confrontos. Eu não vou falar sobre todos eles, até para o vídeo não ficar longo demais, mas você pode pausar o vídeo e ver todos os jogos. Aqui são 20 jogos, aqui são os outros 20 jogos, são 40 jogos nessa primeira fase da competição. No vídeo também vou falar sobre premiação, não detalhar por fase, até porque a CBF ainda não detalhou a premiação por participação na primeira, na segunda fase, mas falar de um aumento que se teve na premiação para essa edição, os valores que serão distribuídos, valores totais para os 92 participantes e também valores para a grande decisão. Mas bora lá, e para começar, só para deixar uma justificativa aqui antes das escolhas, vou avaliar muito o histórico de algumas dessas equipes em edições anteriores de Copa do Brasil. Por exemplo, o Maringá. Em todas as participações do Maringá ele nunca caiu na primeira fase. Por exemplo, o Souza já fez algum estrago recente em Copa do Brasil. Enfim, vou trazer essa avaliação. Também vou trazer uma avaliação de momento, de como as equipes, algumas delas iniciam a temporada, para a definição de quem eu acredito que pode terminar tropeçando ou não nessa primeira fase de Copa do Brasil. Começando aqui entre Inter de Limeira e a equipe do Vila Nova, avaliando o início ruim de temporada do Vila. Não que a Inter de Limeira esteja tão bem, mas jogar contra equipes do interior de São Paulo sempre é um pouco mais complicado. Então se tem esse fator aqui de eu acreditar que se tem uma possibilidade alta de zebra aqui e talvez uma Inter de Limeira avançando. Olhando para Asa e Atlético Goianiense, o Asa que não vive os seus melhores momentos na história, já jogou Série B de Campeonato Brasileiro, já teve alguns feitos em Copa do Brasil, mas olhando o momento do Asa na temporada, com invencibilidade no Campeonato Alagoano, e olhando o momento do Atlético Goianiense, eu acredito que a gente tem uma possibilidade alta de zebra aqui entre o Asa e a equipe do Atlético Goianiense. Mais uma possibilidade, e só para pontuar, tá? Não temos mais aquela vantagem para a equipe visitante do empate ser suficiente para avançar. Então a equipe melhor ranqueada, ela segue jogando a única partida da primeira fase fora de casa, mas em caso de empate vamos para os pênaltis. Uma outra possibilidade aqui alta, estamos começando bem, né? Assim, altas possibilidades de zebra, pelo menos na minha opinião, deixa a sua opinião aqui abaixo também, teria a partir do Maringá. Maringá tem feitos importantes nas últimas edições de Copa do Brasil, inclusive em 2024 eliminou a América na primeira fase, e aqui tem o Juventude que vem bem, mas eu vou deixar aqui um ponto de asterisco, apesar de acreditar na classificação do Juventude. Acredito na classificação do Juventude, mas deixo um ponto aqui de asterisco para esse confronto entre Maringá e Juventude. Souza e a equipe do Bragantino. O que eu falei sobre o Maringá, talvez com uma proporção um pouco menor, pode-se ter aqui com o Souza. Jogar no interior da Paraíba é complicado, o Bragantino tem todo um processo de logística para chegar até lá,
Vamos ver como o Bragantino se comporta, mas aqui eu faço a mesma consideração. Vou deixar um asterisco para esse jogo, mas com uma maior tendência, pelo menos na minha opinião, de classificação do Bragantino. Nesses dois casos de cima aqui, estou acreditando bastante na classificação do Asa e também estou acreditando mais de 50%, por exemplo, numa classificação da Inter de Limeira. Mas esses dois aqui deixo o asterisco e deixo uma possibilidade ou um palpite maior de classificação de Juventude e de Bragantino. Olhando aqui a sequência, a gente tem Ceilândia e Coritiba. Aqui eu já vejo um favoritismo maior da equipe do Coxa. Um outro confronto aqui, e vale um pouco da consideração que eu fiz para o jogo do Souza contra o Bragantino. O Fluminense vai até o Pará jogar contra o Águia de Marabá. Acredito em um favoritismo sim do Fluminense. O Águia até foi eliminado agora da Copa Verde para o Manaus, mas deixo um asterisco a partir do ponto do início não tão bom de temporada do Fluminense e do ponto também da logística e da condição de jogo também, enfim. Mas ainda assim acredito numa tendência alta do Fluminense avançando. O outro confronto é Porto Velho e Cuiabá. Coloco um favoritismo alto aqui para o Cuiabá. Porto Velho, assim como o Águia de Marabá, tem um processo de deslocamento e de logística, mas um Porto Velho que foi eliminado recentemente na Copa Verde para o Paysandu, nos pênaltis, deu trabalho, mas aqui eu vejo um favoritismo alto do Cuiabá. Olhando para esse confronto aqui de Grêmio Sampaio contra o Remo, pelo início ruim que se tem na temporada do Remo, eu coloco uma possibilidade aqui de uma surpresa nessa primeira fase de Copa do Brasil para esse confronto. Talvez a gente pode ter uma equipe de Roraima avançando, um confronto regional, né? Equipe de Roraima contra uma equipe do Pará. E o Remo foi eliminado, inclusive, para uma equipe de Roraima na Copa Verde. Então se tem aqui essa possibilidade de reabilitação, mas coloco aqui um asterisco para essa possibilidade de classificação. Mas ainda assim, vou acreditando um pouco mais no Remo. O outro confronto, unindo o CSA, que no momento está na Série C, contra o Boa Vista, que não faz um início de temporada tão bom assim. O CSA, por outro lado, perdeu a invencibilidade agora para o Ceará. Acredito num favoritismo alto da equipe alagoana. Aqui a gente já opinou. Vamos para esse confronto de Cascavel e América. América que na última temporada caiu na primeira fase para o Maringá. Agora tem outra equipe do Paraná. Tem o Cascavel na sua frente, mas pelo início de temporada do América vejo uma tendência maior da equipe mineira avançando. Vai deixando a sua opinião aqui abaixo. Lembrando, deixa o joinha, se inscreve no canal. Assim que saírem as datas exatas para os confrontos, eu vou trazer aqui no canal também. Para alguns dos confrontos eu vou estar trazendo aqui no canal. Então aqui, uma possibilidade maior que eu entendo do América avançar. Tem também Sergipe e Ceará, que eu vejo um favoritismo grande do Ceará. Sergipe não faz um bom início de ano, não tem um bom início de estadual. Um outro jogo é Tocantinópolis e Atlético. A Tocantinópolis que inclusive já jogou contra o América na Copa do Brasil recentemente e empatou. O América avançou naquela ocasião pelo critério de desempate por conta da vantagem que se tinha visitante, mas hoje não se tem mais. Olhando para aqui, favoritismo alto para a equipe do Atlético, mas você tem toda uma condição de jogo, de campo de jogo, e aqui pode-se ter uma certa dor de cabeça para a equipe mineira avançar, mas ainda assim vou com um palpite para o Atlético. O outro jogo é do União Rondonópolis contra a equipe do Vasco. Tem o ponto de deslocamento até o Mato Grosso, não é um dos piores, poderia, como foi o do Fluminense, como é o do Fluminense no caso, poderia ser pior. Então se tem aqui uma condição de eu entender que o Vasco chega com favoritismo alto contra a equipe do União que está na Copa Verde, inclusive está nas quartas de final da Copa Verde. Olhando para mais uma página aqui das equipes que eu terminei separando, tem Santa Cruz do Rio Grande do Norte e Náutico. Acredito que se tem uma possibilidade, uma tendência maior, apesar do Náutico não ter me convencido tanto assim até aqui. A equipe do Marquinhos Santos ainda precisa de alguns encaixes, mas entendo que o Náutico chega com um favoritismo alto.
se eu não me engano, é a primeira participação do Santa Cruz do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil. Tem também o Operário de Várzea Grande contra o Sport, mais uma equipe pernambucana aqui, e mais uma equipe que eu vejo com favoritismo alto para avançar com alguma tranquilidade. Maranhão e Vitória, um confronto local entre aspas, né? Um confronto regional. Você tem aqui uma das maiores forças do Maranhão, ao lado de Sampaio Corrêa, ao lado de Motoclube, contra o Vitória, e aqui eu vejo também um favoritismo alto para a equipe visitante. A gente começou com possibilidades maiores de zebra, né? Inclusive aqui no Águia de Marabá, coloco um asterisco para esse jogo, mas restante, além desse daqui também, vamos com um favoritismo alto das equipes visitantes. E eu vou seguir com isso aqui para esse Atlético Paranaense jogando fora de casa diante do Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. Pouso Alegre que não faz um bom início de ano, inclusive tomou um 7-0 para o América no Campeonato Mineiro. Então vejo aqui um favoritismo alto do Atlético Paranaense. E o último confronto da avaliação é esse São Raimundo contra a equipe do Grêmio. São Raimundo que eliminou o Remo na Copa Verde, mas aqui ainda considero um favoritismo alto da equipe visitante, talvez com esse ponto de observação da logística, de ir até Roraima, de ter todo um deslocamento, de ter também as condições do campo adversário, mas ainda assim eu vejo um Grêmio avançando com alguma tranquilidade. Então tá aqui um pouco dos meus palpites para esses jogos, o que eu acredito que tem uma tendência maior de zebra, um Asa, uma Inter de Limeira avançando, uma Águia de Marabá talvez podendo surpreender o Fluminense, talvez a gente tendo também aqui, pelas condições de jogo, um São Raimundo também podendo complicar um pouco a vida do Grêmio. Também vou colocar um asterisco para esse jogo aqui de Tocantinópolis e Atlético Mineiro. Enfim, um pouco do meu palpite para esses confrontos. Confrontos, repetindo, que vão acontecer entre o dia 19 e o dia 26 de fevereiro, podendo ter um jogo, por exemplo, entre o dia 18, entre o dia 20, entre o dia 25, entre o dia 27. Falando sobre as equipes que já estão garantidas na terceira fase, são essas daqui, por pré-libertadores, ou por regional, ou aqui o Cruzeiro, no caso, nono colocado do Campeonato Brasileiro, e tem o campeão da Série B, o Santos, já garantido na próxima fase, na terceira fase, na verdade. Falando sobre premiação total, valor que vai ser destinado à participação em Copa do Brasil, a premiação por avançar de fase pela CBF para os clubes será de 500 milhões e na grande decisão entre o valor destinado ao vice-campeão e o valor destinado ao campeão, o valor vai estar na casa de 110 milhões de reais. Deixa um pouco dos seus palpites para esses jogos, o que você espera para esses confrontos da primeira fase. Tem outros aqui também, se você quiser opinar sobre outros, pode deixar também aqui nos comentários o que você espera para esses outros confrontos. Também se inscreve no canal, deixa o joinha, dá alguma sugestão de conteúdo também se quiser, compartilha o link. Vou ficando por aqui, até a próxima.